pessoal, estamos aqui no AgroLevo, eu, Diego Logului. Patrícia May. Hoje vamos entrevistar aqui Celina Tarantino e Zé Olímpio. Bem-vindo aqui, bem-vindo ao programa. A gente vai falar aqui desde veterinária a cachaça. E vamos começar pela coisa boa, que é a cachaça. Zé, prazer aqui estar no programa novamente. A gente quer que você conte aí essa aventura sua aí da cachaça Mainô. Como tudo começou? Como todo bom cachaceiro, bebendo, né? Gostando de beber uma boa cachaça. Mas isso é uma tradição, já estou na 4ª geração de família, produtores de cachaça, mas o engraçado que é para consumo próprio. A gente nunca vendeu. Mas isso desde 1910, meu avô veio da Itália, e era um lavrador na região do Vale do Paraíba. Então ele produzia lá feijão, arroz, e ele tinha lá alguns alqueires de cana-caiana. E desde o meu bisavô, eu plantava para ele, colhia, era uma comoção na família quando fazia todos os destilados e tal. Isso passou de geração para geração e nunca ninguém vendeu. Eu acho que eu que tenho um pouco de sangue libanês, falei, opa, isso aí dá tão certo. E aí comecei também, né, na fazenda lá, na nossa fazenda em Campos do Jordão, ali na Serra da Mantiqueira. Através de amigos, a gente faz, né, uma época eu produzi, aí depois a gente começou a ver que o negócio deu tão certo, que aí numa das andanças pelo Brasil achei uma cachaça fenomenal em Salinas, perto lá da Anísio Santiago, tá, uma produção caseira também, e aí a gente fechou uma parceria, então hoje a gente produz lá, traz para a fazenda em Campos do Jordão, fica mais uns 2 anos fazendo a alquimia da família, e aí sai esse produto Cachaça Mainô, que não está à venda em nenhum lugar. É boca a boca, através dos amigos, que passa para os amigos, e assim a gente está crescendo. Olha só, hein? E o que é uma pena, né? Mas assim, pegando esse gancho, Zé, conta pra gente quais são os ingredientes utilizados hoje na produção da cachaça Mainô e como é o processo de destilação e quais cuidados você tem hoje para fazer durante as fases, né? A cachaça, ela é como o vinho, né? Então a preocupação com o terroir, com tudo isso, com a terra, com o plantio, tá? Para mim as melhores cachaças do mundo estão em Minas Gerais, né? E a tradição de Minas, então essa cachaça é feita no método artesanal em Minas e ela vai para a fazenda e a gente tem lá na nossa fazenda barris de umburana e ela fica lá um processo de curtição, mas também tem umas alquimias que já vem aí quase centenária de família, que a gente faz algumas poucas misturas, para não perder essa celebridade do gosto da cachaça, né? E aí sai a cachaça Mainô com 10 anos envelhecida. Então, basicamente, é o mesmo processo que todo mundo, mas acho que o nosso segredo, acho que está nessa alquimia que vem de muito, muito, muito tempo de bons bebedores de cachaça e de degustação, com algumas misturas de umburana e alguns outros ingredientes que podem ser colocados para ser considerado cachaça. Então tem uma receita de avô aí, é isso? Tem. Pai do Zezé? Não, na verdade, o meu pai chama Zezé, minha mãe chama Marilena, e é da família da minha mãe, tá, né? É da família, da tradição da família Roncone Peloggi, os italianos que vieram, é da família da minha mãe. Mas a minha outra família libanesa, que é Naim Latuf, também gostava. É interessante que as duas famílias têm 4 casamentos dentro da mesma família. Então olha só, a família é boa de casar. Assim, E aí, só contando rapidamente, eu comecei a produzir, a gente bebia, mas lá na fazenda, como eu recebo também as pessoas para um turismo rural, as pessoas, eu dava cachaça, né? E aí começou todo mundo ir, me dá mais um pouco, me dá mais um pouco. Aí já começou, me dá mais um pouco, porque tal pessoa teve aqui, gostou. Eu dava. Aí uma hora eu falei, vou começar a vender, né? Para pagar. Isso faz 2 anos. E a gente está aí numa produção até que interessante, só no boca a boca. E eu não quero ir para comércio, eu não quero para nada. Eu quero no boca a boca, a gente cresce assim. Está indo bem, viu? Vou te falar, às vezes eu vejo umas marcas que falam comigo aí quando estão vendendo no supermercado, a gente está indo bem. Então, que bom. Cachaça, não tem segredo, segredo é amor. Cachaça boca a boca. Falar, segredo é amor de família. É o tempero. Tá tempero é amor de família, cachaça de campeão. É isso aí.
Bom, falando em campeão, Celina Tarantino aqui, né? Celina, você foi responsável pelo time olímpico, né? Me corrija se eu estiver errado, é isso? Isso, eu tive uma participação tanto na Olimpíadas do Rio, 2016, quanto em Tóquio, 2020, né? Que aconteceu em 2021, pela Federação Equestre Internacional. Então, a própria federação que organiza o evento contrata uma equipe de pessoas altamente qualificadas para ficar à disposição de todo mundo. O que eles querem é que dê certo para todos os atletas, tanto os cavalos quanto as pessoas, né? E aí, na minha terapia manual, é o que eu faço, né? Sou médica veterinária, trabalho com quiropraxia, osteopatia, microfisioterapia. E aí, dentro das terapias manuais, eu ajudo os animais a diminuir dor, a melhorar rendimento, melhorando amplitude de movimento, a trabalhar da sua melhor biomecânica para eles poderem realmente expressar o seu máximo dentro das Olimpíadas. Incrível, e tem uma trajetória espetacular, né? Sem dúvida. E fala pra gente, então, doutora Celina, você se formou em medicina veterinária, como já falou, pela Unesp em 2009, né? E o que motivou, assim, você a seguir a carreira de veterinária? Assim, eu acho que eu não nasci em cima do cavalo por acidente, né? A minha família, meus avós dos dois lados criavam, então, de um lado materno vem a criação do puro sangue inglês, do lado paterno a criação do manga larga. Meu pai saltava, fazia, então, esportes já equestres. Então, desde 3 anos de idade, eu me vejo em cima do cavalo. E aí, como toda amante do cavalo, eu queria ser uma amazona, né? Então, era mais magra, né? Era atleta. Realmente, em 2003, eu fui para a Alemanha para fazer uma temporada saltando lá com uma amazona super conhecida, que é a Luciana Diniz. E aí, trabalhando para ela, eu realmente conheci um mundo do cavalo atleta. Porque aqui no Brasil, a gente fazia os animais passarem por cima da vara, né? Mas lá, assim, eles tinham horário para ir no piquete, eles tinham a pessoa que ia determinar se um lado da musculatura estava mais tensa, então precisava trabalhar um pouquinho mais de exercício específico do outro lado. Já tinha o quiropraxia, já tinha o massagista. Então, a hora que eu conheci esse mundo, eu falei, nossa, é aqui que eu quero. É isso, é o alto desempenho, sem doping, é trazer o melhor dos animais, mas até onde eles aguentarem. É isso que eu quero da minha vida. E lá eu descobri que para ser veterinário, para ser essa pessoa no Brasil, eu tinha que fazer a faculdade de medicina veterinária. Então, era um sonho de ser amazona, passou a ser um sonho de ser veterinária. Aí eu voltei para o Brasil, fiz a faculdade, já no último ano eu comecei junto o curso de extensão em quiropraxia, e aí a hora que eu me formei já era o sonho, né? Uma curiosidade é que no penúltimo ano eu tive câncer na faculdade, câncer de mama. Sim, lidei super bem com isso, mas eu lembro que na época os médicos, por fazer químio, por fazer rádio, tudo pediram para eu me afastar dos cavalos, da faculdade. E eu falei, não, você pode me pedir qualquer coisa, mas isso não abro mão. Então, assim, para mim, acho que a leveza de levar a químio, a rádio, tudo isso foi por estar justamente perto dos animais. E foi super tranquilo, me formei. E aí comecei a fazer um monte de cursos, né? Até chegar hoje, são 13 formações em terapias manuais. Que bom, que legal, impressionante, hein? E fala para a turma aí que não conhece um pouco da quiropraxia veterinária, né? E os benefícios dessa prática para o animal também. A quiropraxia é uma técnica onde eu vou dar um ajuste manual de alta velocidade e baixa amplitude. Então, eu vou usar uma alavanca óssea para causar um aumento de função, tanto vertebral, de mobilidade, quanto uma resposta nervosa. Né? Então, melhorar a propriocepção, que é onde o animal coloca a pata, quais são os movimentos finos que ele vai fazer. Então, a quiropraxia trabalha mais essa parte física. E aí eu trabalho com outras técnicas totalmente diferentes, como a microfisioterapia, que acho que o pessoal em casa também pouco ouve falar, que é uma técnica de terapia manual muito mais sutil, onde através de toques sutis a gente vai identificar falhas no corpo, pequenas movimentações. Então, todo o tecido no corpo tem uma movimentação e a gente consegue identificar áreas de disfunções. Então, a gente trabalha com a parte da microfisioterapia muito mais para traumas emocionais, alterações de comportamento e doenças crônicas, e a parte de quiropraxia para partes neurológicas de propriocepção e ele saber exatamente como ele faz o movimento que ele vai ter que fazer no salto e amplitude de movimento. Que loucura, hein? Muita técnica, hein, gente? E, ó, falando em técnica, Zé, conta pra gente. Cachaça Mainot, tem alguma técnica de envelhecimento especial? Não sei se eu posso chamar de técnica, né? Acho que escutando a doutora falar e
projetando lá na fazenda. A gente tem alguns cavalos lá. Cara, é amor. Amor, né? Se eu puder juntar nessas duas entrevistas aqui, acho que tudo gira em torno do amor pelo que a gente faz. Então, acho que, se eu puder falar isso, e a quantidade que a gente vai, né, de cada ingrediente dentro dessa técnica, são muitos anos de experimentação e teste e amor. Muitos anos de envelhecimento de amor na cachaça. E aí, falando, lá na fazenda a gente tem alguns cavalos lá, né? Eu sou meio diferente, assim, você já percebeu que eu sou né? Eu não gosto de criar só uma raça. Eu gosto de ter uma raça de cada cavalo. Então, exemplar. De cada não chega exemplar, né? Porque não dá, é um custo caro, mas lá eu tenho manga larga, tenho todos, né? Campolina, pônei, tem piquira, eu tenho isso que ela tá falando de cavalo é incrível. Porque eu tenho um cavalo lá, que ele é um manga larga mineiro, ele chama Elegante. Ele é muito grande, ele foi da Polícia Militar aqui de São Paulo, e aí já aposentaram e eu comprei ele. Ninguém anda nele, só eu ando nele, ele é muito... Cara, eu tenho uma sobrinha autista, né, que a gente põe ele em cima do cavalo, o cavalo, só ela, ele se transforma. Eles sabem, né? Ele se transforma, o negócio é incrível. Então, eu tô mais querendo saber dela do que falar da cachaça. Então fala um pouco. Não, mas aí eu vou pegar esse gancho, porque você falou um pouquinho. Eu sei que você já falou que não quer que o seu produto vá para o mercado. Então, assim, eu queria saber, todos nós aqui do programa, quais são as principais características que hoje você, assim, sensoriais da cachaça, né, que você vê o que diferenciam ela do mercado? Boa pergunta, vou falar assim, ó. Então a gente tem uma cachaça envelhecida de 10 anos. Primeira coisa que eu não, assim, para mim, eu na verdade, minha formação, eu sou executivo da indústria farmacêutica, vice-presidente de um laboratório, que eu brinco que é a minha diversão. Meu trabalho está aqui. Eu bebo uns produtos que falam que tem 3, 4 anos envelhecidos e não é um produto de qualidade. Lógico, eu não vou fazer em grande escala, porque às vezes você ter grande escala e qualidade, você tem que... Diferença de dinheiro. Então, primeira coisa, eu não consigo produzir muito. Então, o que eu produzo é aquilo ali. Outra coisa, envelhecer 10 anos. Minha filha tem 10 anos, então, do dia que ela nasceu, hoje eu estou invasando, é um negócio louco de se pensar, né? Então, ele tem um pouco dos ingredientes que a gente põe, mas tudo na quantidade certa. Fez tanto sucesso que essa aqui, né, que é essa rótulo preto aqui, que é a cachaça Mainot envelhecida 10 anos, e aqui eu chamo de 5 elementos. E por que 5 elementos? Porque a gente, em qualquer lugar do planeta, qualquer lugar que você vai, fogo, água, terra e ar, eles comandam todo o equilíbrio do ser humano. E o 5º elemento é a gente que bebe, tem que estar conectado a ele. Então, se eu tiver que falar uma técnica, esse é o diferencial. É trabalhar com os elementos e equilibrar o elemento dentro da gente. Interessante que meu avô, ele nunca foi... A minha família não existe alcoólatra. Existem pessoas que degustam e com uma primazia. Só que tem as mulheres. Aí o que acontece? Não dava para fazer uma cachaça tão... E as mulheres, meu avô fazia com mel de abelha jataí. E aí quando você mistura mel, não é mais cachaça, já é uma mistura. Mas mesmo assim, um pouco importa disso, aí eu fiz a cachaça honey, que é as 5 elementos honey com mel de abelha jataí, que também é uma outra coisa, uma primazia de florais que tem lá na fazenda. E o sucesso foi tão grande que essas cachaças são envelhecidas e tem a que a gente tira do barril, né, que tira a cachaça de cabeça, e a branca. Bons bebedores de cachaça gostam de beber branca, para não sentir o gosto da madeira. E a minha branca, se você toma, dá vontade de só tomar ela. Então a gente fez a Silver. Então eu tenho essas 3 cachaças. Se quiser comprar, eu entrego em qualquer lugar, eu me viro para entregar. É só entrar no direct lá da fazenda, Casas Mainot, e só pedir no direct que chega para quem for e no boca a boca. Então é isso. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Celina, fala pra gente um pouco, na verdade, assim, a quiropraxia, ela integra aí, né, as abordagens terapêuticas diversas, né, no tratamento do animal. Mas na performance dele, no final, por exemplo, num cavalo, isso conta? Demais. Um cavalo, um jockey aí, enfim, ele no final ali, ele... Demais. Assim, não existe alta performance sem lesão.
Tá. Isso para atletas humanos, isso para os atletas animais, né? A gente faz repetição, um ritmo forte para chegar numa Olimpíadas, não chega a qualquer cavalo. Então eles chegam lá todos sadios, mas tem alguma dorzinha de treino, tem uma repetição que foi feita excessivamente, tem uma fragilidade em algum tecido. Então você deixar ele competir sem dor, você melhorar um pouquinho a amplitude de movimento dele, faz toda a diferença lá na fase final. É importante alinhar para o treinamento, mas lá na fase final, assim, é aquele pouquinho que vai fazer toda a diferença. E lembrando que a maioria desses animais, eles estão num continente diferente, né? Vamos falar, uma Olimpíadas foi no Brasil, a outra segunda foi no Japão, depois na França. A gente não pega animais só do Brasil para competir no Brasil, você pega do mundo inteiro. Então eles saíram do seu local de origem, pegaram um caminhão, chegaram no aeroporto, fizeram uma quarentena, depois eles pegaram um avião, depois eles chegaram... Muda, você não pode levar daqui para lá a ração, por exemplo, o feno que ele come. Então ele está numa cama diferente, num ambiente diferente, às vezes com o ar diferente. Então num lugar tem ar-condicionado, no outro não tem, no outro é um calor extremo, num lugar ele compete durante o dia, no outro lugar ele compete à noite, por exemplo. Então no Brasil as competições foram durante o dia, no Japão já foram à noite, e na França voltou a ser durante o dia. Então isso interfere em todo o ciclo circadiano do animal. E se ele tiver num ambiente que ele esteja estressado, por exemplo, com as terapias manuais a gente consegue acalmar ele, levar ele para ele dormir pelo menos bem, porque ele dormindo bem, ele produz uma série de hormônios que ele faz a própria recuperação. Então a gente consegue minimizar também o estresse dessa viagem, dessa distância que ele teve que percorrer para chegar lá. Que loucura, hein, Paty? Acho que de repente é mais fácil fazer cachaça mesmo. Eu acho. A alta performance da cachaça é bebendo muito. Ainda mais que foi feito O algumas para as ciclo mulheres. olímpico da cachaça são 10 anos, né? Não importa o clima, se é no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos, tá tudo certo. Doutora, conta pra gente, assim, como a microfisioterapia e a quiropraxia se integram com outras abordagens terapêuticas que você utiliza hoje no tratamento dos animais? Eu falo que eu tenho que dar uma leitura, né? Eu tenho que fazer uma leitura desse animal antes de começar. Para saber o que ele precisa e o que ele está ali, que eu não posso deixar ele passar do ponto. Por exemplo, existem várias abordagens, né? Mas quando eu chego numa Olimpíadas, eu não posso mudar muito o jeito que o animal performa. Se o cavaleiro está acostumado que ele puxa mais com a rédea à esquerda, o cavaleiro já sabe como ele vai apoiar um pouquinho mais no bridão, próximo do salto ou numa prova de adestramento, para ele conseguir extrair o máximo do seu animal. E de repente ele apoia um pouquinho mais na rédea esquerda porque ele tem uma fixação vertebral na cervical alta, por exemplo. E aí eu não posso chegar lá e soltar totalmente essa restrição numa coisa que o cavaleiro não está acostumado, porque de repente ele passou, ao invés de apoiar na rédea esquerda, a não apoiar mais. E o cavaleiro teve 4 anos treinando ele apoiando um pouquinho mais, ele vai se perder no movimento. Então a gente precisa ir dosando, trabalhando o que o animal precisa, mas também não ao ponto de passar e ficar muito... com sua total mobilidade, né? Aconteceu, por exemplo, em Tóquio, eu estava tratando um animal da Paralimpíada. Então, para a para-atleta monta uma treinadora e ela aquece esse animal ao ponto dele acalmar, tirar o gás, né? Tirar o fôlego do cavalo, dele reconhecer o ambiente para ele não assustar quando a atleta montar. E aí, eu fui trabalhar sobre esse cavalo. Os para-atletas, eles compensam muito com o corpo no animal, então o animal tem umas compensações já. E aí eu fui trabalhando e a treinadora falava pra mim, Celina, tá fantástico, o cavalo tá aumentando a amplitude do movimento, tá ótimo. Aí no dia seguinte, mexe igual, olha, faz tudo o que você fez de novo. Aí eu ia lá, fazia massagem, fazia alongamento, deu um ajuste de quilo e tal. Celina, tá ótimo, o cavalo tá ótimo. O dia que a para-atleta montou no cavalo, ela ficou com medo. Porque o cavalo tava com uma amplitude muito grande e aí ela ficou com medo dele jogar ela, dela cair, se desequilibrar e cair. Então eu passei um pouco do ponto. E aí eu tive que usar algumas artimanhas de amarrar um pouquinho o cavalo, de rodar ele na guia com rédeas de atar, que são rédeas mais amarradas, para ele voltar a diminuir a amplitude da passada, para ela poder montar com segurança. Então, às vezes, tem esse ponto do quanto que eu posso entrar com quiropraxia, com massagem, com técnicas de tirar trauma, né? Por exemplo, até o quanto que isso vai ser benéfico ou não naquele animal para aquele momento.
né? E aí a gente amarrou o cavalo, eu fui mexendo na musculatura, mas não mexia tanto. No dia seguinte ela competiu, ficou em terceiro, foi, graças a Deus, tudo bem. Mas no dia seguinte que acabou a competição, veio a treinadora, falou, você pode mexer de novo para ele voltar para casa bem? Aí a gente fez novamente o trabalho. Mas, então, sabe assim, aquilo que às vezes é o melhor pro animal pode não ser o melhor pro atleta naquele momento. Então a gente tem que ir dosando até achar medida. E essa tomada de decisão é totalmente sua. Totalmente minha e a gente vai sempre ouvindo o feedback, né? Sim, que responsabilidade. Né? Ô Zé, e decisão, como é que você decide qual cachaça e quanto você vai fazer? É por tradição? Como é que é teu... Você falou que você só faz, né, por uma demanda aí mínima, né? Isso é um fato interessante, né? Que eu tô há quase 35 anos na indústria farmacêutica, né? Se juntar também com a empresa familiar do meu pai, de família, onde eu comecei, novo. E eu fui para o lado do marketing, né, e da indústria farmacêutica. O marketing, a gente faz todo um trabalho, né, para necessidade, geração de demanda, né, entre oferta e demanda. A gente faz aquela previsão de venda, faz todo um trabalho, investimento e tal. E eu poderia pegar tudo isso e levar para a ideia da cachaça. Cara, mas eu tive uns ensinamentos tão básicos, né, de forecast, de venda, de como vender, de marketing, de tudo, que foi a escassez. Como escassez é? Na sorte. Uma vez eu produzi lá umas 1000 garrafas e vendi as 1000 garrafas. Não foi assim, não consegui vender. E juntou um tempo de viagem, a trabalho, eu não consegui mais produzir. E desde então eu vi que foi acabando e as pessoas me pedindo. Cara, começou muita gente pedir. E eu não tinha. E então, quando foi eu consegui, eu lembro que eu fiz 300 garrafas e quando eu fui ver, acabou em uma semana. Eu falei, caraca, eu acho que tá aí a melhor técnica de venda que eu posso fazer. Então, eu vou sim, eu faço uma batelada lá, né? Que a gente fala 300, 400, 500 garrafas. E aviso todo mundo. E aí, quando eu vou vendo o termômetro das pessoas me pedindo, eu deixo um tempo. Tá vendo pro lote, lote 1, lote 2. Quando eu vejo que tá todo mundo pedindo, puta, eu faço e vende tudo. Então, é mais ou menos assim. Então, eu não tenho estoque, não tenho nada, eu já tenho a geração de negócio. São poucas pessoas, eu tenho 2 funcionários só que faz a mesma mistura do que eu passei para eles. Fiz um termo de cravado na pedra lá, né, porque tem essa mistura de família. Então, hoje eles já invasam para mim. Legal. Então, por mês aí eu estou vendendo aí umas 500 a 1000 garrafas, dependendo. E também tem restaurantes, às vezes, que me pedem, né? Como a gente é pequeno produtor, eu consigo vender, tudo legalizado direitinho. Já e qual o preço no ponto de venda hoje? Eu ia falar para você me fez uma pergunta, né? Então, você pega cachaças hoje de 3, 4 anos, estão cobrando R$600, 700. Cara, não faz sentido, entendeu? Então, eu falei assim, cara, eu quero ter um produto bom que todo mundo tome e que vale a pena as pessoas pagarem. Até o ano passado, fiquei 3, quase 4 anos custando R$100. Por que R$100? É fácil, toque R$100, toque. E hoje custa R$125. Assim, é um produto de 10 anos, independente de todas, né? E o mais interessante é que, assim, ó, uma coisa que ninguém percebe isso, e os meus amigos de grandes bares e eventos que me falam, pô, Zé, isso, né? Você já percebeu que você vai num casamento e você toma todas as boas bebidas? O uísque é bom, gin é bom, tudo é bom. Aí você vai na caipirinha, a caipirinha é de uma cachaça ok, não é uma caipirinha de uma cachaça boa. E por isso que eu lancei a Silver. Porque quando você vai e toma uma bebida que te faz mal, que tem muitos ácidos e tal, você fica enjoado no outro dia, você passa mal. E aí a sua memória afetiva daquele evento é ruim. Então você vai num bar, você vai num restaurante, você come bem, mas você toma uma bebida e no outro dia você passou mal, você dentro da nossa cabeça você já não vai querer voltar naquele lugar, ou você vai ter um senão sobre aquele lugar. Falei, cara, eu vou acabar com isso, porque são 10 anos envelhecido. A minha cachaça branca, ela é 4 anos envelhecida. Como, Zé, você envelhece uma cachaça branca? Porque ela fica em tonel de amendoeira. E a amendoeira não passa nem cor e nem sabor. Então, quando você toma a minha cachaça branca, não dá ressaca. Então, por isso que eu acho que tá todo mundo querendo, entendeu? Não dá ressaca. Então, a pessoa curte,
Lógico que dá ressaca se você toma muito. Tipo, se você toma 2 garrafas, dá. 1 garrafa não dá ressaca. Então as pessoas tomam. Dobra a dose na caipirinha. Então eu acho que é isso, sabe? É o fogo, a água, a terra, o ar no equilíbrio e o amor que a gente coloca nesse produto é a mesma coisa. Você acha que ela trabalha por dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Sim. Todo mundo precisa. Você acha que ela pensa, olha isso aqui, né? Uma sumidade que vai lá no detalhe, do detalhe, do detalhe. Então, eu posso falar que a técnica é amor, que talvez é a mesma sua. Eu brinco que trabalhar com os cavalos olímpicos é legal, porque você fala, nossa, aquele ídolo, aquele cavalo, né? Mas o paralímpico, nossa, o que me deixa... Dificilmente eu faço postagem, porque eu tô tão inteira dentro deles ali, com eles, que... Você vira a foto, você não posta a foto. Exatamente, assim, e é muito diferente. Porque os cavaleiros olímpicos, eles querem ganhar. Eu termino a sessão e me pergunta, tá pronto? Eu vou ganhar? É uma cobrança muito diferente. Os cavaleiros olímpicos, doutor, ele tá bem? A pergunta já muda. A pergunta totalmente. Assim, é um amor que eles têm pelo seu próprio animal. É alegria só deles estarem ali numa Paralimpíadas, deles terem chegado. Não quer saber se vai ganhar, se vai ficar em último. É uma coisa assim que passa pra gente isso que, nossa, é muito gostoso trabalhar com eles. Se eu puder fazer um paralelo disso, é exatamente o que eu faço na cachaça. Eu não quero vender. Eu quero escutar quem toma, Zé, que cachaça, eu não tive dor de cabeça. Ainda mais eu que sou da indústria farmacêutica vendo remédio. Pois é, diferença, né? Acho que aí Mas eu vou pegar esse gancho que você colocou, Zé. Eu acho que você já respondeu sobre o marketing que você faz no boca a boca, né? Eu acho que é a estratégia que hoje vem de longas décadas já funcionando, né? E, assim, eu queria saber o que você tem utilizado para promover, além disso, né, óbvio. Mas, assim, qual que é o impacto das redes sociais que você vê, né, que tem tido hoje diretamente na divulgação da sua marca? É interessante você ter falado isso, que eu preciso fazer uma entrega, eu já estava esquecendo aqui em São Paulo, que foi da rede. É assim, ó, a gente foi no boca a boca, amigos compram pelo esse volume que eu vendo, de 500 a 1000, é no boca a boca, amigos dos amigos que vão. Mas muita gente, quando eu divulgo ela no nosso Instagram da Fazenda, que é Fazenda Mainô, ou Casas Mainô, porque lá na Fazenda também a renda da Fazenda vem através das casas que a gente aluga lá, casas de roça, um certo charme, chama Casas Mainô. O lugar é maravilhoso, viu, gente? O lugar agroturismo aí de top, de luxo. E que se Deus quiser, eu e o Diego vamos fazer grandes eventos. Sim, AgroLevel Festival lá. O melhor do country, do blues e do sertanejo. Aguenta que já ainda esse ano, se Deus quiser, vem novidade aí, patrocínio Mainô. Então as pessoas me pedem por lá, né? E é uma coisa interessante, tá todo mundo alugando a casa, são 2 casas, estamos fazendo mais algumas lá, mas todo mundo aluga, conhece a cachaça, aí já compra a cachaça, Eu sei que em algum momento eu vou ter que arranjar um operador logístico, não vai ter como. Mas até então tá legal, tá. E acaba que vira uma experiência, né? As pessoas passam por ali, então já fazem a degustação. E eu nem sei se pode isso, né? Nem sei. Mas assim, é uma tradição de família, né? Então quando eu vou em Vazar, final de semana que eu tô na fazenda, tá minhas filhas ajudando a rotular, tá as amigas das filhas, os parentes, assim, todo mundo. E eu não sei o que acontece, que tem alguma magia, que todo mundo quer ajudar. Às vezes eu convido as pessoas para passar o final de semana na fazenda, a gente vai lá, o que você vai fazer? Você vai lá passear que eu vou envasar. Quando eu vejo, tá todo mundo ajudando a envasar, a fazer a alquimia lá, então acho que é isso. Não sei, então, quer comprar? Nos acesse lá no Casas Mainô, no Instagram, peça no direct que eu dou um jeito de chegar na sua casa. Tem pessoas que eu entrego, que eu pago tanta taxa de entrega que eu não tenho lucro nenhum. Mas ela tá bebendo. Um dia eu vou ganhar dinheiro com isso, mas não é agora. É o amor mesmo. Que bacana. Bom, pessoal, papo muito bom aqui com Celina e com o Zé Olímpio. O amor vence sempre, né? De uma forma ou de outra tá vencendo aí. Isso no agro é importante, né, Paty? Sim. Né? Porque o que a gente faz, a gente acaba fazendo aí por amor. E infelizmente está acabando aqui o nosso programa, nosso tempo, mas a gente quer ver vocês dois aqui de volta com certeza, né? Sim, vou com o maior em breve. Eu acho que a Celina agora tá batalhando aí, né, para ir para os Estados Unidos, né? Você conta um pouco agora aí. A próxima etapa. Eu fiz o pré-olímpico dos Estados Unidos, da equipe olímpica, fiquei 2 meses na Europa, antes de Paris, e aí
eles gostaram e agora eu tô indo para os Estados Unidos para fazer o próximo ciclo olímpico com eles. Então, eu fico lá até 2028, se Deus quiser, trabalhando para um bom resultado nas Olimpíadas, que vai ser lá, né? Mercado agro exportando veterinários para fora. Né? Excelente. Olha só, hein? E Zé também, né, Zé? Na tua fazenda você também está ali ampliando, né? Sim. 2025 é um ano que promete, né? É um ano que promete, coisa, né? a gente... Na verdade, essa fazenda não é de família, né? Eu comprei ela. Eu tomei por decisão, quando eu tinha 45 anos, eu olhava assim a aposentadoria das pessoas, chegava lá nos 60 anos, assim, para começar a fazer algo. Eu virei a mesa, cara. Falei, não, eu não vou esperar chegar nos 60. Então, eu, com 45 anos, eu vendi tudo que eu podia e a gente eu comprei a fazenda no meio da pandemia. E ali eu sabia que tinha um propósito das pessoas se conectarem com a natureza, de estar integrado. Então hoje eu tenho lá 14 nascentes de água mineral, com cachoeiras de água mineral. Uau. Então nossa expansão vai ser fazer chalés e casas, mas sempre com a tendência vernacular, que a gente chama, que é a tradição local. Então são casas branquinhas, de janela azulzinha, café coado no coador, mas assim, com muito charme. Então a ideia é ampliar para mais casas, mais chalés e mais pessoas se integrarem à natureza real. Uma árvore em pé, quanto mais crescer, mais ela vai valer em pé do que ela cortada para um móvel. Então a fazenda é isso. E se Deus quiser, a AgroLevel Festival é um grande sonho que a gente vai botar no papel. Com certeza. Tem um galpão lá que já tirou mais de 3 mil litros de leite dia, de freestyle. E o nosso sonho... Vamos lá, botar boa música e fazer dos cases aos causos. Quer dizer que agora, fora a cachaça, vai virar do ramo hoteleiro também, vai abranger tudo, tá vendo? Entretenimento também. Já, entretenimento e tudo. Mas sempre com a pegada Mindfulness. É isso aí. Exatamente. Pessoal, obrigado mais uma vez. Zé, obrigado. Celina, obrigado. Obrigada, gente, pela E presença. fique ligado para o próximo programa. AgroLevel aí com vocês, contando muito mais de cases a causos.